Pobre garota levou um sem-teto para casa, sem saber que ele era um milionário. CEO, o que ele fez chocou a todos. Antes de começarmos, deixe um comentário nos dizendo de onde você está assistindo. Aproveita a história. Júlia correu para sua entrevista de emprego, seu coração batendo forte. Em uma mão, ela segurava um currículo amassado, na outra, uma sacola de comida. Seu cabelo estava amarrado às pressas para trás, e seus passos rápidos mostravam o quão importante aquele dia era. Ela decidiu pegar um atalho por um beco estreito. Os papéis molhados no chão o tornavam escorregadio. E então, num piscar de olhos, tudo deu errado. Ela escorregou, a sacola voou de sua mão, arroz e frango se espalharam pelo ar, e ela caiu no chão. Ah, ótimo, Júlia murmurou, sentada ali, olhando para seu almoço derramado, como se tivesse perdido algo muito mais valioso do que comida. Você se machucou. A voz veio de onde ela menos esperava. Detrás de uma pilha de caixas no canto do beco, um homem apareceu, claramente um sem-teto, com cabelos desgrenhados, rosto por barbear e roupas gastas. Mas algo nele era diferente. Seus olhos. Havia um olhar calmo e aguçado neles que não combinava com sua aparência rude. Acho que estou bem. Júlia respondeu, pegando o que restava de sua refeição. Ele se aproximou e pegou o recipiente caído, entregando-o a ela com um leve sorriso. Ainda sobrou um pouco. Júlia hesitou antes de pegá-lo dele. Você mora aqui? O homem olhou ao redor antes de responder. Por enquanto, sim, mas é temporário. Estou entre dois caminhos. Caminhos entre quem eu era e quem eu serei. Júlia o encarou, surpresa. Que tipo de sem-teto falava assim? Foi quando ela notou o ferimento em seu pé, um corte feio, ainda sangrando. Você está ferido. Não é nada. Estou acostumado. Sem pensar, Júlia abriu sua mochila. Ela tirou um lenço de papel, um pequeno frasco de álcool e um pouco de fita adesiva. Isso vai arder um pouco, ela avisou. Já tive piores, ele disse, tentando parecer forte, mas seu rosto se contorceu no momento em que o álcool tocou sua pele. Ela rapidamente terminou o curativo e estava prestes a se levantar quando seu estômago roncou alto. Perfeito, ela resmungou. Perdi meu almoço, estou atrasada e agora estou sendo ajudada por alguém em situação pior que a minha. Eu tenho um saco de pão. Quer um pouco? Ela olhou para ele surpresa, depois para o saco que ele estava oferecendo, e soltou um suspiro resignado. Só se tiver manteiga. Ele riu, e ela também. Alguns minutos depois, eles estavam sentados na calçada, compartilhando o pão como velhos amigos. Júlia olhou para o relógio e percebeu que já estava muito atrasada. Não adiantava mais correr. A entrevista que ela tanto queria havia-se perdido. Bem, é isso. Sem emprego, sem almoço, e agora estou perdendo tempo com um homem misterioso que tem olhos estranhamente bonitos. Você acha meus olhos bonitos? Júlia corou e desviou o olhar. Qual é o seu nome? Ela perguntou, mudando de assunto. David, e o seu? Júlia. Ele a estudou por um momento, como se estivesse memorizando seu rosto. Então você realmente mora nas ruas? Tecnicamente, sim, mas meu teto é o céu. Isso deve ser difícil. David não respondeu. Ele apenas ficou em silêncio. Júlia se levantou, tirou a poeira de suas roupas e pegou seu currículo. Boa sorte, David. Para você também, Júlia. Ela se afastou, mas não o esqueceu. Nos dias que se seguiram, Júlia continuou passando por aquele beco, sempre com pressa, sempre em busca de novas oportunidades. As entrevistas se tornaram um ciclo de promessas vazias. Mas David. Ele estava sempre lá, no mesmo lugar, com o mesmo olhar calmo e observador. Às vezes trocavam cumprimentos, outras vezes conversas curtas. Uma vez, ele elogiou sua coragem por enfrentar um vendedor ambulante rude. Lentamente, sua presença se tornou uma parte pequena, mas constante, de seus dias caóticos. Então, numa tarde gelada, Júlia passou pelo beco novamente. Ela tinha acabado de sair de outra entrevista decepcionante e encontrou David. Diferente. Ele estava tremendo. O curativo que ela havia feito ainda estava lá, mas agora sujo e mal se segurando. A ferida havia piorado. Seu rosto estava pálido, seus olhos fundos, e seus braços estavam envoltos em si mesmo, como se tentasse se agarrar ao pouco calor que restava. Júlia se aproximou. Você ainda está com aquele curativo? Ela perguntou, preocupada. Ainda está segurando, ele respondeu, forçando um sorriso fraco. Ela se ajoelhou para verificar.
A ferida estava infeccionada, e ele mal conseguia esconder o tremor. Júlia olhou ao redor, pensando. Ela sabia que talvez não fosse a escolha mais segura. Mas então ela pensou no pequeno quarto dos fundos em seu apartamento. Minúsculo, simples, mas tinha uma cama, um cobertor e um aquecedor que funcionava. Eu tenho um lugar, ela sussurrou. David olhou para ela com uma mistura de surpresa e cautela. Não é nada chique, apenas um quartinho. Mas é melhor que o chão frio. Você pode ficar por uma noite, só esta noite. Júlia. Só esta noite, ela repetiu com firmeza. Ele hesitou, mas estava fraco demais para recusar. Ele apenas assentiu. Ela estendeu a mão. Ele a pegou. No caminho, Júlia o observava. Mesmo mancando, David se portava ereto, como se agarrando a uma dignidade que ninguém mais podia ver. Ele não desviava o olhar. Ele não parecia envergonhado. E isso a intrigava ainda mais. Quando chegaram, ela abriu a porta de seu pequeno apartamento. Bem-vindo ao meu castelo. Ignora a bagunça e o cheiro de desinfetante. David entrou lentamente. Ele parou em frente a uma foto emoldurada de uma senhora idosa sorridente ao lado de Júlia. Sua mãe. Minha avó. Ela está no hospital esta semana. Eu cuido dela. Ele tocou o vidro com cuidado, murmurou algo que Júlia não conseguiu ouvir. O que você disse? Nada. Só, ela me lembra alguém que eu conheci uma vez. Júlia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mas decidiu não insistir. Ela levou David ao pequeno quarto dos fundos. Este é o quarto. O banheiro fica no final do corredor. As toalhas estão no armário. E cuidado com o aquecedor. Não fico muito confortável, ok? É só por esta noite. Claro, só por esta noite. David ficou ali, observando o espaço com respeito silencioso. E naquela noite, nenhum dos dois dormiu bem. Porque se sentia mais distante do que nunca de seu próprio passado. A outra, porque se sentia mais próxima do que nunca de algo que ainda não conseguia explicar. Vamos fazer um joguinho com as pessoas que só liam os comentários. Digite Pisa nos comentários. Só quem leu até aqui vai entender. Agora, vamos continuar a história. A manhã seguinte começou com o som implacável do despertador. Júlia abriu os olhos lentamente. E por um momento, ela pensou que tinha sonhado tudo. Mas assim que ouviu o som da torneira correndo no banheiro, ela se lembrou. David ainda estava lá. Ela se levantou, prendeu o cabelo num coque bagunçado e foi para a cozinha. Ela encontrou um prato limpo no escorredor e uma panela no fogão. Você cozinhou? Ela perguntou surpresa, vendo David sentado à mesa com uma xícara de café nas mãos. Eu tentei. É mais um experimento do que uma refeição. Prometo que nada explodiu. Júlia pegou uma colher e provou o arroz. Ela fez uma careta. Isso tem gosto de mingau, faltando sal. Estou praticando, ele disse com um meio sorriso. Ela riu. Ele também. Pela primeira vez desde que ele entrou em sua casa, Júlia o viu relaxar. Mesmo assim, algo nele ainda não se encaixava. A maneira como ele segurava a xícara, a maneira como observava o espaço. Ele não era apenas um cara qualquer. Você parece mais arrumado hoje. Dormir sob um teto faz maravilhas, ele respondeu sem olhar para ela. Júlia assentiu, serviu-se de café e sentou-se à sua frente. Tenho que sair logo. 2 entregas e uma entrevista de emprego hoje. Posso ficar mais um dia? Ela pensou por um segundo. O acordo deles era por apenas uma noite, mas ele não parecia ser problemático. Tudo bem, mas nada de bisbilhotar minhas coisas e nada de mais experimentos culinários. Prometo, chega de mingau salgado. Enquanto Júlia saía apressada, David se acomodou no sofá da sala com um livro que encontrou na prateleira, Economia para Leigos. Ele sorriu de canto, abriu-o no meio e começou a ler, virando as páginas com uma familiaridade inquietante para alguém sem teto. Mais tarde naquela manhã, ele lavou a louça, arrumou os panos de prato da cozinha e limpou o espelho do banheiro, demorando-se como se já tivesse feito isso 100 vezes antes. Naquela noite, quando Júlia voltou, encontrou o apartamento silencioso e impecável. Você limpou. Pareceu justo, já que estou ocupando espaço. Você está tentando me conquistar com uma vassoura e sabão. Se funcionar, posso esfregar o chão amanhã também. Júlia riu. Ela se afundou no sofá, exausta. Meu dia foi uma bagunça. Fiz as entregas, mas a entrevista. Um desastre. Você vai conseguir.
Só precisa da oportunidade certa. Ela olhou para ele. A maneira como ele disse isso, não era apenas encorajamento. Era como se ele soubesse do que estava falando. Você soa como alguém que teve todas as oportunidades do mundo. Talvez eu tenha desperdiçado algumas. Ele disse, um olhar distante em seus olhos. No dia seguinte, enquanto Júlia estava no trabalho, David reorganizou a estante de livros e consertou a luz piscante da varanda. Ele usou uma chave de fenda improvisada, uma colher torta e um alicate enferrujado. Quando ela chegou em casa, notou que a luz estava funcionando. Você mexeu na luminária. Estava me incomodando. Você é bom com ferramentas. Eu era curioso quando criança, gostava de desmontar as coisas, nem sempre sabia como montá-las de volta. Júlia cruzou os braços, desconfiada. Você não é nada do que eu imaginei. E o que você imaginou? Um cara perdido, vagando por aí, mal conseguindo escrever o próprio nome. Você leu demais e viveu de menos, ela riu. Arrogante também. Um pouco, às vezes. Eles riram juntos. Seu arranjo improvável estava começando a parecer normal. Mas a paz não durou muito. Na tarde seguinte, uma batida forte na porta quebrou o silêncio. Júlia abriu a porta. Era o gerente do prédio, Sr. Oswald. Severo como sempre. Boa tarde, SRT a Júlia. Podemos conversar? Claro. Há algum problema? Tivemos relatos de um homem estranho rondando o prédio. Cabelo desgrenhado, roupas gastas. Alguns moradores estão preocupados. Júlia congelou. David apareceu atrás dela no corredor, segurando um pano de prato. Algo errado. O gerente o encarou com desconfiança. Este é o homem em questão. Júlia abriu a boca, mas David falou primeiro. Desculpe se causei alguma preocupação. Sou primo da Júlia. Vim de fora da cidade e estou hospedado aqui por alguns dias até encontrar um lugar. Primo. Oswald ergueu uma sobrancelha. David deu um passo à frente e ofereceu a mão. David, prazer em conhecê-lo. O gerente apertou sua mão com relutância. Apenas tomem cuidado. Os moradores são sensíveis a estranhos, e as regras do prédio exigem que visitantes de longa duração sejam registrados. Nós cuidaremos disso, Júlia disse, tentando parecer firme. Oswald assentiu e saiu. Quando ela fechou a porta, virou-se para David. Primo. Funcionou, não é? Ela riu, balançando a cabeça. Você é bom demais a improvisar. Velho hábito. Um hábito de quê? Sobrevivência, ele disse, olhando para a janela com a mesma expressão calma. Naquela noite, Júlia ficou pensando no que havia acontecido. Como alguém que afirmava não ter nada podia ser tão rápido, articulado e observador. David dormia silenciosamente no pequeno quarto de hóspedes. Discreto. Mas algo nele gritava o oposto do que ele fingia ser. Ela caminhou até a estante e olhou os livros que ele havia arrumado. Um deles tinha uma página dobrada no número 47. Ela abriu. Havia um bilhete, escrito com sua própria caneta. Você é melhor do que pensa. Você só precisa que o mundo veja isso. Júlia sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez não estivesse mais tão sozinha. Júlia acordou com o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Era cedo, e o céu ainda estava pintado em tons de laranja. Ela se espreguiçou lentamente, por um momento esquecendo que tinha outra pessoa morando com ela. Entrando na cozinha, ela ouviu de costas, movendo-se habilmente com a cafeteira que ela tinha certeza que estava quebrada há meses. Você consertou isso? Ela perguntou, esfregando os olhos. David se virou com um pequeno sorriso. Só tinha alguns fios soltos. Nada sério. E você entende de eletricidade também? Um pouco de tudo. Curiosidade de infância. Júlia sentou-se à mesa, cética. Um dia desses, você vai construir um robô aqui. Só se ele puder cozinhar melhor que eu. Ela riu, mas a desconfiança não desapareceu. Todo dia, David revelava algo novo. Uma habilidade, uma observação inteligente, uma observação excessivamente aguçada. Ele definitivamente não parecia um homem sem recursos. Mais tarde, enquanto se preparava para outra entrevista de emprego, ela entrou no quarto e parou quando viu seu laptop aberto. David estava digitando algo e rapidamente se levantou quando a viu na porta. Eu estava só dando uma olhada. O sistema estava lento. Pensei que poderia ajudar. Você abriu o meu computador. Foi instinto. Eu o vi aberto, dei uma olhada.
Não toquei em nada importante. Júlia caminhou até a mesa e olhou para a tela. Era um site de recrutamento de empregos. Havia um novo currículo anexado, atualizado, com correções que ela não havia feito. Você mudou meu currículo. Eu só consertei a formatação. Adicionei algumas palavras-chave. Suas informações estavam boas, mas o layout não era ótimo. Você não tinha o direito de fazer isso. Me desculpe, eu só queria ajudar. Sem me perguntar primeiro. David baixou os olhos. Foi um impulso. Você é boa demais para continuar sendo ignorada. E aquele currículo nem mostrava metade disso. Júlia respirou fundo, tentando acalmar sua frustração e surpresa. Só, da próxima vez, pergunte primeiro. Tudo bem, eu prometo. No final da tarde, Júlia recebeu um e-mail de uma empresa de tecnologia convidando-a para uma entrevista no dia seguinte. O e-mail mencionava o currículo atualizado. Ela olhou para o telefone, pensativa. David ainda estava no pequeno quarto de hóspedes. Ela bateu na porta. Você arrumou meu currículo. Ele hesitou. Sim. Sem me dizer. Eu sabia que você não me deixaria. E o que te faz pensar que tinha o direito? Porque eu acredito em você, mesmo quando você não acredita em si mesma. Júlia não respondeu imediatamente. Parte dela queria ficar com raiva. Outra parte sentia outra coisa. Só não faça isso de novo. Não gosto de surpresas. Entendido. Na manhã seguinte, Júlia estava se preparando para a entrevista quando notou David parado na varanda, observando o céu. Não vai me desejar sorte. Você não precisa. Mas terá de qualquer maneira, ele disse, sorrindo. Se eu conseguir este emprego, talvez não precise mais de um hóspede extra no quarto dos fundos. Isso é justo. E se eu não conseguir? Você vai. Ela deu um último ajuste no cabelo e saiu pela porta. David ficou ali por mais alguns minutos. Então ele voltou para o pequeno quarto, fechou a porta com cuidado e tirou um jornal velho e dobrado do fundo de sua mochila. Na primeira página havia uma foto de um homem, ele mesmo, mas com uma aparência mais polida. Um terno escuro, um sorriso reservado, braços cruzados em frente a uma placa que dizia Arvin Technologies. A manchete dizia, CEO desaparecido há 8 meses. Onde está David Alencar? David passou o dedo sobre o próprio rosto. Então, sem pensar duas vezes, rasgou a página em pequenos pedaços e o jogou no lixo. Enquanto Júlia voltava de sua entrevista, seu telefone vibrou com uma ligação de um número desconhecido. Alô? SRTA Júlia. Aqui é Bianca da Solversys. Entramos em contato ontem por e-mail. Você pode vir falar com o conselho amanhã. Júlia parou na calçada. Eu, claro. Obrigada. Até amanhã, ela desligou, mal acreditando. Ela sorria para si mesma enquanto atravessava a mesma rua de sempre, perto do beco onde tudo havia começado. Então, ao passar por uma banca de jornais, ela parou. Uma primeira página datada de meses atrás trazia uma matéria sobre um empresário desaparecido. O rosto, ela o conhecia ou pensava que sim. Ela se aproximou, leu a legenda. David Alencar, fundador e CEO da Arvin Technologies, não é visto desde o misterioso acidente que o afastou de seu cargo. Júlia congelou. Era ele. A mesma estrutura facial. Os mesmos olhos. O mesmo nome. David. Mas não podia ser. Ela foi para casa em silêncio. Quando entrou, tudo estava em ordem. David estava sentado à mesa, lendo um livro como se nada tivesse acontecido. Ei, ele disse casualmente. Ei. Ela foi direto para o quarto, sentou-se na cama, o jornal ainda na bolsa. Seu coração estava acelerado. Ele tinha o mesmo nome. O mesmo rosto. A mesma postura calma. Mas ele morava num beco. A mente de Júlia girava com perguntas. Mas ela não sabia por onde começar. Ainda não. Naquela noite, eles jantaram em silêncio. David comentou sobre o tempo, sobre um barulho estranho vindo da geladeira. Júlia fingiu ouvir. Mas sua mente estava em outro lugar. Na dúvida. No rosto daquele jornal. No homem que agora dormia no pequeno quarto nos fundos de sua casa. Ela ficou acordada por muito tempo, olhando para o teto escuro. E antes de adormecer, sussurrou uma única pergunta. Quem é você realmente, David? O despertador tocou às 6h30. Júlia se levantou, ainda tentando processar o que sentira na noite anterior.
A imagem do jornal não saía de sua mente. O nome. O rosto. O tom do artigo. Tudo apontava para o fato de que David não era quem dizia ser. Mas ela não teve coragem de confrontá-lo. Ainda não. E naquele momento, ela tinha algo mais urgente para resolver. A entrevista com o conselho da Solversis. David estava na cozinha quando ela saiu do quarto. O café está pronto. E tem pão de queijo. Não que eu tenha feito, mas fui à padaria cedo. Obrigada, disse Júlia, aceitando a xícara. Ela o observava enquanto bebia seu café. Ele parecia calmo, normal. Mas agora, ela via as coisas de forma diferente. A maneira como ele se movia pela casa. Como ele observava tudo. Ele era discreto demais. E, ao mesmo tempo, parecia saber exatamente o que fazer em cada situação. Saindo, ele perguntou. Tenho aquela reunião na Solversis. Nervosa. Um pouco. Você vai sair bem, ela assentiu, depois hesitou. E você? Vai sair hoje? David sorriu. Pensei em dar uma volta pelo bairro, só para esticar as pernas. Ela terminou o café e se levantou. Até mais tarde. Boa sorte, Júlia. Assim que ela saiu, David foi até a janela e esperou. Ele contou até 40 em sua cabeça. Então ele pegou uma mochila escondida no pequeno quarto, trocou de camisa, colocou um boné escuro e saiu pelos fundos do prédio. A sede da Arvin Technologies ficava a pouco mais de 1 hora de distância. David evitou ônibus e metrô. Ele caminhou pelas ruas, mudou de rota 2 vezes e entrou em um café perto da empresa para observar os arredores. Ele não queria ser reconhecido. Ainda não. Ele havia passado meses escondido, e tudo indicava que Victor havia assumido o controle da empresa com facilidade. David precisava saber o que estava acontecendo antes de se revelar. Ele esperou até a hora do rush passar. Só então ele se aproximou do prédio principal. O crachá de identificação que ele guardava desde o acidente ainda estava em sua mochila. Provavelmente, mas ele sabia que não funcionaria mais. Ele entrou pela recepção lateral usando o elevador de serviço. Um ex-funcionário que agora trabalhava na manutenção o reconheceu. Sr. David. SHH, só por hoje. Preciso dar uma olhada nas coisas. Pode me ajudar? Claro. É bom vê-lo novamente. David caminhou pelos corredores como um fantasma. A maioria dos novos funcionários não tinha ideia de quem ele era. Quando chegou ao andar executivo, parou em frente à porta de vidro que um dia levara ao seu escritório. Agora uma nova placa dizia: Victor Alden, diretor executivo. David respirou fundo e entrou na sala de reuniões ao lado, conectando um laptop antigo ao sistema interno. Ele digitou sua senha antiga. Funcionou. Relatórios começaram a aparecer. Contratos, reuniões, transações, e lá estava. O plano de vender parte da Arvin para uma empresa de fachada sediada no exterior. Victor estava desmontando a empresa por dentro, lenta mas sistematicamente. David leu cada linha com atenção, memorizando os detalhes. Ele não podia levar nada. Ainda não. Ele tinha que ter cuidado. Enquanto isso, Júlia estava terminando sua entrevista. Seu currículo parece ótimo, SRT a Júlia, disse o gerente, e a maneira como você se apresentou realmente nos impressionou. Se tudo correr bem, entraremos em contato até o final da semana. Ela sorriu, agradeceu e saiu. Sentia-se mais leve, mas de alguma forma inquieta. Ela pegou o ônibus para casa, mas desceu 2 pontos antes. Ela caminhou até a banca de jornais onde vira o jornal. Ele ainda estava lá. Ela perguntou ao vendedor se havia outras edições sobre David Alencar. Tem sim. Espera aí, disse ele, pegando uma pilha de jornais velhos. Júlia rapidamente examinou as manchetes. Empresário bilionário desaparece após suspeita de queda de helicóptero. Arvin Technologies muda liderança após desaparecimento de CEO. Teorias sobre o paradeiro de David Alencar inundam redes sociais. Ela sentiu o chão ceder sob seus pés. Ela caminhou para casa em silêncio. Quando chegou, David já estava lá. Ele estava sentado no sofá, o cabelo ainda úmido, como se tivesse acabado de tomar banho. Como foi? A entrevista? Sim. Boa. Acho que foi bem. Que ótimo. E você? Fez seu passeio? Ele assentiu. Foi bom tomar um ar. Júlia forçou um sorriso e foi direto para o quarto. Ela fechou a porta,
sentou-se na cama e espalhou os jornais sobre o colchão. Seus olhos pousaram na foto da primeira página. O mesmo olhar, a mesma postura. Era ele. Agora ela tinha certeza. Naquela noite eles jantaram juntos. Júlia tentou agir normalmente, mas algo estava diferente. David percebeu. Algo errado, ele perguntou. Não, só cansada. Você parece distante. Só pensando. Ele ficou quieto por um momento. Então se levantou. Se estou atrapalhando, posso ir embora. Não é isso. Ela encontrou seus olhos. Quem é você, David? Ele não respondeu. Eu vi os jornais. Imaginei. É verdade. David suspirou. Ele caminhou até a janela e olhou para a rua. Sim. Então, por que você está aqui? Porque está se escondendo. Porque perdi o controle de tudo. E quando pensei que já tinha perdido o suficiente, encontrei você. Júlia engoliu em seco. Você é David Alencar, o CEO desaparecido. Eu era. Mas depois do acidente, não quis voltar. Não daquele jeito. Disseram-me que a empresa estava bem. Que Vítor cuidaria de tudo. Eu acreditei neles. E quando percebi que estavam mentindo, era tarde demais. Porque você não foi à polícia ou à imprensa. Porque isso me destruiria. Não fisicamente. Mas tudo o que construí viraria pó. E eu não lido bem com pó. Júlia não sabia o que dizer. Havia raiva. Sim. Mas também havia compreensão. Ele não era apenas um mentiroso. Ele era um homem tentando escapar de si mesmo. Então, o que você vai fazer? David se virou para ela. Não sei. Mas agora. Talvez eu tenha um motivo para voltar. Ela sentiu seu coração acelerar. Mas não respondeu. Apenas se levantou e foi para o quarto. David ficou na sala de estar. Sozinho. Olhando para a foto da avó de Júlia. Pensando em como o destino podia ser cruel e justo. Ao mesmo tempo, a semana seguinte começou agitada para Júlia. Enquanto ainda esperava uma resposta da Solversys, ela continuava pegando pequenos trabalhos sempre que podia. Ela trabalhava como garçoneta em eventos nos fins de semana, entregava pacotes em seu tempo livre, às vezes, digitava currículos para vizinhos por um dinheiro extra. Na sexta-feira de manhã, ela recebeu uma mensagem do número de um colega de trabalho. Festa hoje à noite. Um evento de uma empresa de tecnologia. Um grande. Você está dentro. Júlia não pensou duas vezes. Ela respondeu, sim. Ela ainda não sabia. Mas aquele convite mudaria tudo. Naquela noite, Júlia chegou ao local do evento. Um hotel luxuoso com uma fachada espelhada e um saguão que brilhava como um grande salão de baile. A decoração era elegante, o tipo de lugar que ela nunca visitaria por escolha própria. Ela recebeu um uniforme padrão e foi direcionada para o salão principal. Não fale com os convidados a menos que necessário. E sorria, disse o coordenador apressadamente, entregando bandejas de copos. Júlia respirou fundo e entrou. O salão era enorme. Telas exibiam gráficos animados, apresentações corporativas eram projetadas nas paredes e, em um canto, uma orquestra tocava suavemente. Ela caminhava entre os convidados, equilibrando uma bandeja de champanhe, tentando manter a postura firme. Então ela viu algo que a fez parar. David, de terno, barbeado, em pé, imponente. Ele estava conversando com um grupo de homens bem vestidos, gesticulando com a confiança de quem sabia exatamente onde pertencia. Júlia sentiu sua respiração falhar por um momento. Ele não a viu, ou fingiu não ver. Ela rapidamente se afastou e foi para um corredor, o coração batendo forte. Porque ele está aqui, pensou. Como ninguém o reconhece. Ou reconhecem. Ela olhou novamente. David estava rindo com um executivo mais velho, ambos segurando taças. Ele usava um crachá com um nome diferente. Daniel Andrade. Ela fechou os olhos por um momento. Isso era real demais. Na sala dos fundos usada pela equipe do evento, Júlia tentou se acalmar. Ela pegou o celular para enviar uma mensagem a um colega de trabalho. Mas, assim que o coordenador a chamou, ela o deixou no balcão. Minutos depois, quando voltou, o telefone havia sumido. Ela procurou por toda parte. Perguntou aos outros membros da equipe. Nada. Ela saiu correndo da sala de descanso e começou a procurar pelo evento. Tentou se lembrar onde poderia tê-lo deixado.
Parou perto da entrada, observando o fluxo de pessoas entrando e saindo. Foi quando viu David, ou melhor, Daniel, saindo discretamente por uma porta lateral. Algo no bolso de seu paletó chamou sua atenção. Uma borda metálica. Como um telefone. Júlia não teve tempo de confrontá-lo. Ele desapareceu pelos corredores. Naquela noite, ela foi para casa sem o telefone, sem respostas e com uma tempestade de perguntas girando em sua mente. David ainda não havia voltado e, quando o fez, já passava da meia-noite. Ele entrou silenciosamente sem acender as luzes. Ele pensou que Júlia estava dormindo. Mas ela estava sentada na sala, esperando. Onde você estava? Ela perguntou, direto ao ponto. Ele parou por um segundo. Fui dar uma caminhada. Em um hotel 5 estrelas, usando terno e um crachá falso. David permaneceu calmo. Eu precisava estar lá. Roubar um telefone também fazia parte do plano. Eu não o roubei. Ele tirou o telefone do bolso. O telefone dela. Eu o encontrei no corredor, perto do buffet. Ia deixá-lo na recepção, mas mudei de ideia. Mudou de ideia sobre devolvê-lo, ou sobre manter suas mentiras? Ele entregou o telefone a ela. Aqui está. Bateria cheia, nada tocado. Você estava fingindo ser outra pessoa, ela acusou. Era a única maneira de entrar e ouvir o que Victor estava planejando. Júlia se levantou, furiosa. Então é isso. Você mentiu, entrou sorrateiramente e me fez parecer uma tola na frente de todos. Eu nunca quis te expor. Mas você fez. Eu precisava de informações. E o que você descobriu? David hesitou. Então ele falou. Victor está planejando vender a Arvin através de uma fusão com uma empresa falsa. O acordo será limpo no papel, e a empresa real será desmontada por dentro. Ele está usando meu nome em contratos antigos que ainda não foram desativados. Então por que você não o denuncia? Porque ainda não tenho todas as provas. E se eu pressionar muito cedo, ele pode sair parecendo a vítima. Júlia andava de um lado para o outro. Você é alguém que eu nem conheço, David. E eu pensei. Sua voz falhou. Eu pensei que podia confiar em você. Você pode. Posso. Eu te vi naquele evento. Você era outra pessoa. Você olhou para aquelas pessoas como se pertencesse ao mundo delas. E então você volta para cá. Para o meu sofá, para a minha comida, e finge que ainda é o cara do beco. Eu não estou fingindo. Eu sou os dois. O homem que errou. E o homem tentando consertar as coisas. Júlia respirou fundo. Preciso pensar. Ela entrou no quarto e fechou a porta. David ficou ali, no escuro, ainda segurando o telefone. Na manhã seguinte, Júlia acordou com a mente em tumulto. Ela se levantou, fez café, mas não chamou David. Ele já estava de pé, vestido, pronto para sair. Vou ficar fora por alguns dias, ele disse, parado na porta. Fugindo de novo. Estou terminando o que comecei. Sozinho. Por enquanto, sim. E se eu não estiver aqui quando você voltar? David deu um sorriso triste. Ainda assim valeria a pena. Ele saiu e, pela primeira vez, Júlia sentiu que talvez este fosse o fim. Do outro lado da cidade, David entrou discretamente em um pequeno escritório. Ele encontrou um contato antigo. Alguém que lhe devia favores e não fazia muitas perguntas. Preciso de acesso aos arquivos digitais da Arvin. Backups antigos. Registros de transações do departamento jurídico. Contratos assinados nos últimos 6 meses. O que você está planejando fazer? Fazer Victor tropeçar em seu próprio plano. Enquanto falava, David sentiu o peso de tudo o que havia passado. Não se tratava mais da empresa. Tratava-se da verdade. Sobre justiça. E, acima de tudo, sobre enfrentar Júlia sem mais meias-verdades. 2 dias depois, Júlia recebeu um envelope em casa. Sem remetente. Dentro estava seu telefone, agora com uma nova pasta salva na galeria. Verdade Arvin. Ela abriu os arquivos. Planilhas. Gravações. Cópias de e-mails. Tudo. Junto com ele, um simples bilhete digitado. Eu não pude ficar, mas nunca realmente saí, de. Júlia apertou o telefone contra o peito. E pela primeira vez em dias, ela sabia exatamente o que tinha que fazer. Era domingo. O café na mesa da cozinha havia esfriado.
Mas Júlia não tinha tomado um único golo. Seu telefone estava em suas mãos. A pasta de David ainda aberta. Cada documento que ela lia tornava as coisas mais claras. E mais perigosas. Vítor estava despedaçando a Arvin por dentro. Como um brinquedo velho. Os registros não deixavam dúvidas. Contratos assinados em nome de David. Transações para empresas de fachada. Transferências massivas de ativos. E, no entanto, não era suficiente para um escândalo público. Vítor era cuidadoso. Ele deixou lacunas calculadas. Documentos com assinaturas digitais que pareciam legítimas. E usou testas de ferro para cobrir os nomes reais. Júlia sabia que isso era apenas a ponta do iceberg. E agora ela estava muito envolvida para fingir o contrário. Ela fechou os olhos. Respirou fundo. E digitou uma mensagem curta. Precisamos conversar. Hoje. Onde quer que você esteja. Nenhuma resposta imediata. O tempo parecia mais lento quando o silêncio era a única coisa entre ela e a verdade. David recebeu a mensagem enquanto analisava capturas de tela de um contrato alterado. Ele estava em um antigo espaço de coworking no centro da cidade. Usando uma identidade falsa para acessar servidores e armazenar arquivos em um sistema criptografado. Quando viu a mensagem de Júlia, não pensou duas vezes. Ele saiu imediatamente. Sem explicar nada a ninguém. Quando ele chegou, Júlia estava esperando na entrada do prédio. Seu olhar era firme. Mas diferente. A raiva havia sumido. O que restava era determinação. Entre, ela simplesmente disse. David entrou em silêncio. Ele não era mais um estranho naquele corredor estreito. Mas tudo parecia diferente agora. Ele percebeu. Júlia também. Lá dentro, ela apontou para o sofá. Sente-se. Ele obedeceu. Eu vi tudo. Li os documentos. Assisti aos vídeos. Você está certo, David. Vítor está destruindo a empresa. Mas você está tentando fazer isso sozinho. E isso não vai funcionar. É perigoso. Eu sei. Não quero te arrastar para isso mais do que já fiz. Mas você já fez. E agora estou aqui. Não há como voltar atrás. David baixou os olhos. Então, o que você sugere? Júlia pegou uma pasta da mesa. A Solversys me ligou ontem. Eles me ofereceram uma posição temporária de suporte de ti. Eles têm contratos com várias empresas. Incluindo uma que aparece nos seus documentos. Uma das empresas de fachada que recebe dinheiro da Arvin. David olhou para cima. Totalmente focado agora. Você acha que pode conseguir algo deles? Eu posso entrar. Não será fácil. Mas se eu conseguir acessar o sistema interno deles, posso encontrar evidências mais diretas. Ligações, transferências, autorizações em nome de Vítor. Júlia, isso pode te colocar em perigo. Estou em perigo desde o dia em que te trouxe para casa. David se aproximou. Você não precisa fazer isso por mim. Não estou fazendo por você ou por mim. Estou fazendo por justiça. Pela verdade. Por todos que estão sendo enganados. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Ele estendeu a mão. Tocou o braço dela. Não sei se mereço tudo isso. Então não tente merecer. Apenas faça valer a pena. Nos dias que se seguiram, Júlia começou seu novo emprego na Solversys. A empresa era moderna, com sistemas de segurança rígidos e regras claras. Mas ela sabia como se mover com cuidado. Ela agia como uma funcionária quieta. Prestativa. Inteligente. Mas por trás daqueles olhos atentos, ela tinha um objetivo. Encontrar os fios soltos que conectavam a Solversys aos esquemas de Vítor. David, enquanto isso, intensificou seu trabalho nos bastidores. Com a ajuda de um antigo parceiro de confiança, Marcos, diretor de segurança digital da Arvin, ele montou uma base paralela de coleta de dados. As informações fluíam mais rapidamente agora. O plano estava tomando forma. Há uma reunião marcada entre Vítor e os diretores da empresa fantasma na próxima semana, disse Marcos, mostrando um e-mail interceptado. Onde? No Hotel Magnolia. Salão privado. Nome do evento, Fusão Estratégica. David sabia exatamente o que aquilo significava. Se aquele contrato fosse assinado, ele perderia qualquer chance de reverter a situação. Na noite anterior à reunião, Júlia conseguiu algo valioso. Durante o intervalo,
ela acessou o sistema da empresa e encontrou um arquivo oculto contendo gravações de reuniões entre Vítor e executivos das empresas de fachada. Vozes claras, conversas distintas, detalhes sobre pagamentos, acordos e o uso dos documentos de David. Ela salvou tudo em um pendrive, escondendo-o bem no fundo de sua bolsa. Saindo do prédio, seu coração batia forte no peito. Ela sentia como se estivesse carregando dinamite. Naquela noite, ela encontrou David. Consegui, disse ela, entregando-lhe o pendrive. Ele o pegou com cuidado, como se estivesse segurando o ouro. Você correu um grande risco. Valeu a pena. Mais do que você imagina. Ele conectou o pendrive ao computador. A tela exibiu os arquivos de áudio. Então, a voz de Vítor tocou. David não vai aparecer. E mesmo que apareça, a história já foi escrita. Ele fugiu. Desapareceu. O mundo se esqueceu dele. Então, a voz de outro executivo. A fusão acontece esta semana. Depois disso, ninguém mais vai perguntar por ele. David olhou para Julia. Com isso, temos tudo. Ela respirou fundo. E agora? Ele fechou o laptop. Agora, paramos de nos esconder. No dia da reunião, David vestiu o terno que não usava desde o acidente. Recém-barbeado. Cabelo bem penteado. Um novo crachá da Arvin em mãos. Reativado graças a uma brecha que ele mesmo criara anos atrás. Julia também estava pronta. Ela usaria uma câmara escondida, disfarçada de botão de camisa. O plano era simples. Ele entraria como investidor. Ela, já programada para auxiliar na logística da reunião, se misturaria. Quando se encontraram na entrada do hotel, o ar estava tenso. Você está pronta? Ele perguntou. Vamos acabar com isso. O salão estava lotado de pessoas importantes. Vítor ainda não havia chegado. Os diretores das empresas de fachada estavam sentados ao redor de uma grande mesa oval. Julia se movia entre eles, entregando materiais. Conectando cabos. Ajustando o projetor. Agindo como se tudo estivesse normal. Quando Vítor finalmente entrou, o silêncio encheu a sala. Mas não durou. Senhores, disse ele. Hoje, damos um passo importante. E para isso, tenho o prazer de apresentar um novo parceiro. Daniel Andrade. David entrou pela porta lateral. O impacto foi instantâneo. Olhares se encontraram. Alguém sussurrou. Um dos diretores empalideceu. Vítor congelou. Isso não pode ser. David caminhou calmamente até a frente da sala. Bom te ver novamente, Vítor. Isso é invasão. Você está se passando por outra pessoa. Não, estou reivindicando quem eu sou. David Alencar. Fundador da Arvin. E vítima de uma fraude que começa com você. Vítor tentou manter a compostura. Mas os olhares ao redor da sala haviam mudado. David apontou para Julia. Tudo foi gravado. Cada reunião. Cada ligação. Cada deslize. Julia ativou a transmissão ao vivo. Telas ao redor do salão exibiam os arquivos de áudio. As vozes. A prova. Alguns tentaram sair. Outros congelaram no lugar. Vítor revidou. Isso é falso. Manipulado. Mas ninguém acreditou nele. David tirou um envelope do bolso. Ordem judicial. Congelando todos os ativos ligados às empresas de fachada da Arvin. E Vítor. Um mandado de prisão. Assinado esta manhã. Policiais entraram pela lateral da sala. Vítor foi algemado sem lutar. Mas antes de ser levado, olhou para David. Você acha que venceu? Não eu. A verdade. Naquela noite, Julia e David sentaram-se na varanda do apartamento dela. Você conseguiu o que queria? Ela perguntou. Quase. Quase. Ele olhou para ela. Ainda falta uma coisa. O quê? David inclinou-se lentamente, pegando a mão dela. Reconquistar você. Não como CEO. Não como o cara do beco. Mas como alguém que finalmente entende o que significa confiar. Julia sorriu, apertando os dedos dele. Então comece. E naquele momento, o jogo finalmente mudou. A exposição de Vítor foi um alívio. Mas não uma libertação. A mídia cobriu o escândalo. O nome de David estava de volta às manchetes. Agora como o CEO que retornou das sombras.
Os investidores estavam divididos. Metade celebrava seu retorno. A outra metade temia instabilidade. Mas para David, nada disso importava mais do que o silêncio desconfortável entre ele e Júlia. Nos últimos dias, ela evitava perguntas. Ele evitava respostas. Naquela noite, eles sentaram-se um de frente para o outro à mesa de jantar. O prato de Júlia permaneceu intocado. Você ainda acha que fez a coisa certa? Ela perguntou. Sem levantar os olhos. David levou um momento antes de responder. Eu fiz o que tinha que ser feito. Mesmo sabendo que agora, tudo gira em torno de você nova. Ente. Ele suspirou. Você acha que eu gosto disso? Eu não sei mais do que você gosta, David. Eu nem sei se te conheço. Isso doeu mais do que ele estava disposto a admitir. Eu sou o mesmo homem que você encontrou naquele beco. Não, você não é. O homem que encontrei me deu comida quando não tinha nada. O homem sentado aqui esconde coisas de mim. Calcula. AG é como se o mundo fosse um tabuleiro de xadrez. Porque agora é. E onde eu me encaixo nesse jogo? Ele não respondeu. Se havia uma resposta, não era simples. No dia seguinte, Júlia foi a Arvin pela primeira vez desde o escândalo. David havia pedido que ela o acompanhasse a uma reunião do conselho onde ele apresentaria o plano de reestruturação da empresa. Ela entrou no prédio imponente, seus olhos examinando tudo. A recepcionista a reconheceu e sussurrou algo para o segurança. Júlia fingiu não perceber. No elevador, David ajustou a gravata. Júlia o observava no reflexo do aço polido. Nervoso? Ela perguntou. Sempre estive. Ela deu um leve sorriso, mas a tensão persistia. A reunião foi breve. David apresentou seus planos com confiança. Ele falou de transparência, auditorias independentes, revisão de contratos e dar oportunidades a jovens talentos. Júlia ouvia, mas sua mente estava em outro lugar. Quando saíram, ela olhou para ele. Você é muito bom nisso. Em quê? Falar bem. Convencer as pessoas. Ele entendeu o que ela realmente estava dizendo. Você acha que estou te manipulando? Acho que você se acostumou a controlar tudo. David permaneceu em silêncio. Enquanto Júlia se afastava para pegar o telefone na recepção, ele voltou para o escritório. No caminho, um segurança o parou discretamente. Senhor Alencar. Um homem esteve aqui ontem à noite. Ele deixou isto com seu nome, mas não se identificou. Era um envelope fino. Sem endereço de remetente. David o abriu ali mesmo. Dentro havia apenas uma foto. Júlia. Entrando em um prédio. Uma nota escrita à mão dizia, até onde ela está com você. Seu estômago se revirou. Naquela noite, ele não voltou para casa. Júlia passou horas olhando para o telefone, a porta, o relógio. A ansiedade voltou como um velho inimigo. Quando ele finalmente chegou, já passava das 2 da manhã. Seus olhos estavam vermelhos. Seu rosto, exausto. Onde você estava? Precisei pensar. Sobre o quê? Tudo. Sobre como tudo isso está te afetando. E você acha que desaparecer ajuda? Ele sentou-se no sofá. Alguém me enviou uma ameaça. Uma foto sua. Os olhos dela se arregalaram. O quê? Estão tentando plantar dúvidas. Fazer com que eu desconfie de você. E funcionou. Não. Mas me fez perceber o quão expostos estamos. Júlia sentou-se ao lado dele, mais perto do que pretendia. Eu não vou a lugar nenhum, David, a menos que você me afaste. Eu nunca faria isso. Então me conte tudo. Sem mais segredos. Ele hesitou. Então, como se estivesse tirando um peso dos ombros, ele falou. Eu tenho uma identidade falsa. Daniel Andrade foi um nome que criei anos atrás durante uma viagem de negócios a Dubai para fechar negócios com investidores que não confiavam em CEOs jovens. Usei esse nome para me movimentar, assinar documentos, até mesmo abrir contas. Você tem contas que não estão em seu nome. Eu tinha. Mas tudo foi legalizado quando voltei. Ainda assim, o nome permaneceu como uma sombra. E agora alguém está usando isso contra mim. Alguém de dentro. Talvez. Júlia se levantou. Você precisa denunciar isso. Sem provas, não posso. Se eu admitir que havia uma identidade falsa ligada a mim, eles usarão isso para arruinar minha credibilidade. Então encontre provas antes que eles usem isso contra você.
Ele assentiu. 2 dias depois, Julia recebeu um envelope anónimo no café onde costumava trabalhar antes de pegar trabalhos freelance na Solversys. Dentro havia uma cópia de um documento de transferência de ações em nome de Daniel Andrade. O nome de David não estava em lugar nenhum. E um bilhete. Você ainda acredita que o conhece? Ela foi a Arvin naquela tarde. Não ligou antes. Esperou que ele terminasse sua última reunião e o interceptou no estacionamento. Isto é seu. Ela entregou-lhe o envelope. David o reconheceu instantaneamente. Quem te deu isso? Chegou até mim. Do mesmo jeito que chegou até você. Julia, isso faz parte do que te falei. Alguém está tentando quebrar a confiança entre nós. E está funcionando. Só se você deixar. Ela cruzou os braços molhados. Porque você nunca me contou sobre esse passado. Sobre esse outro nome. Porque era um erro que eu havia enterrado. Um erro que pensei que nunca mais voltaria. Você não pode esperar que eu acredite em tudo sem questionar, David. Você desapareceu por meses, mentiu sobre quem era, entrou sorrateiramente em festas com crachás falsos, e agora há documentos com nomes que eu nunca ouvi antes. Eu tenho o direito de duvidar de você. Ele baixou a cabeça. Você está certa. Então, continuamos ou paramos aqui? David se aproximou, hesitante. Não quero te perder. Mas também não quero você ao meu lado sem saber onde você está. Então me mostre. Tudo. Esta noite. Naquela noite, David levou Julia a um pequeno armazém nos subúrbios. Lá, ele mantinha um arquivo pessoal de tudo o que havia ocultado ao longo dos anos. Pastas com contratos antigos, anotações manuscritas, gravações, até mesmo recibos de transações que nunca foram oficialmente registradas. Esta é a parte da minha vida que estive escondendo, não porque queria te enganar, mas porque tinha vergonha dela. Julia examinou os papéis. Tudo isso é seu? Sim, uma parte da minha vida que ninguém conhece. Só eu. E agora, você. Ela olhou para ele. Por um momento, todo o medo desapareceu. Você não é perfeito, mas pelo menos agora você é real. David sorriu, aliviado. Isso é o mais próximo da verdade que posso chegar. Então começa aqui. De agora em diante, sem mais segredos. Promete. Eu prometo. Julia deu um passo à frente e o abraçou. Apertado, sem hesitação. Ele fechou os olhos e finalmente soube que não precisava mais fugir. Mas do outro lado da cidade, em um escritório mal iluminado, um homem observava tudo se desenrolar em uma tela. Eles estão juntos novamente, disse ele para ninguém em particular. O assistente atrás dele manteve os olhos baixos. Devo prosseguir com o plano. Sim. Mas agora, com mais cuidado. Eles estão mais fortes, e isso torna tudo mais perigoso. O homem acendeu um cigarro, recostou-se na cadeira e sorriu. Mas não se preocupe. Até as alianças mais fortes têm rachaduras invisíveis. Julia acordou com um tipo diferente de silêncio naquela manhã. O apartamento parecia maior. Mais vazio. A chaleira ainda estava em seu lugar de sempre, mas não havia cheiro de café fresco, nem som dos passos de David vindo do pequeno quarto de hóspedes. Instintivamente, ela se levantou e foi até lá. A cama estava feita. A porta do armário estava aberta. E no travesseiro, um envelope com o nome dela. Ela o pegou com as mãos trêmulas, sentou-se na beirada da cama e leu. Julia, quando você abrir esta carta, eu já terei partido. Não porque quero fugir de você, mas porque sei que ficar é mais perigoso do que partir. Sei que você dirá que eu deveria ter deixado você escolher, que deveria ter confiado em você, e você estaria certa. Mas desta vez, a escolha é minha. E eu escolho proteger você. Não há lugar no mundo onde eu esteja que você não esteja comigo em pensamento. Nem um único dia se passa sem que eu me sinta grato por ter te conhecido naquele beco. Você me deu mais do que abrigo. Você me deu direção. Mas agora, preciso consertar algo que ainda me prende. Preciso voltar para onde tudo começou. E só então, se ainda for possível, voltarei para onde me sinto inteiro, ao seu lado. David. Julia não chorou. Mas também não conseguiu se mover por muito tempo. Sua ausência era física, mas tão emocional que parecia pesar em cada parede do apartamento. Nos dias que se seguiram, ela se manteve ocupada com o trabalho. A Solversys a chamou para uma nova posição, não temporária desta vez, mas permanente. Ela aceitou, não por necessidade, mas para preencher o espaço que David havia deixado para trás.
Ela evitava as notícias, mas o nome dele ainda aparecia de vez em quando. Empresário bilionário ressurge. David Alencar quebra o silêncio. Arvin entra em nova fase, trazendo seu CEO de volta ao mercado. Ela não lia os artigos. Não clicava nos vídeos. Ela não queria ver aquele lado dele. O David que usava ternos, falava com repórteres e apertava mãos em salas de reuniões não era o David de quem ela sentia falta. Ela sentia falta do David que ria de seus próprios erros na cozinha. Aquele que ficava acordado até tarde apenas para reorganizar seus livros por tema, em vez de por autor. E mesmo com o tempo, aquele David nunca realmente partiu. Ele estava em toda parte. Numa tarde, depois do trabalho, Júlia decidiu dar uma caminhada. O céu estava nublado. O ar estava frio. Ela não havia trazido um guarda-chuva. Ela não tinha um destino real. Ela passou por ruas familiares. Outras que havia evitado. Até que, sem querer, seus passos a levaram de volta ao mesmo beco onde tudo começou. Lá estava. O local onde ela havia caído, derrubado seu almoço e conhecido um homem que mudaria sua vida para sempre. Ela sorriu para si mesma. Não apenas por causa da memória, mas porque pela primeira vez, ela sentiu que podia seguir em frente, mesmo sem ele ali. Mas o universo, aparentemente, ainda não havia terminado com eles. Do outro lado da cidade, David estava sentado dentro de um carro, observando sua antiga empresa pela janela. O prédio da Arvin era agora um símbolo de reconstrução. Ele o havia deixado nas mãos de um novo conselho, com uma equipe de confiança determinada a fazer as coisas da maneira certa. Você tem certeza disso? Marcos perguntou, sentado ao lado dele no banco de trás. Sim. Fechei este capítulo. E agora, David sorriu, agora, preciso encontrar uma cafeteria. Na semana seguinte, Júlia recebeu um e-mail inesperado. Prezada Júlia, gostaríamos de convidá-la a participar de um processo seletivo interno em nossa empresa parceira, Sunbyte Technologies. Sua experiência e perfil foram recomendados. A entrevista será presencial. Ela hesitou. Nunca tinha ouvido falar da Sunbyte, mas o convite parecia legítimo. O endereço ficava em uma área rural onde muitas startups estavam montando pequenos escritórios operacionais. No sábado, ela decidiu ir, pegou um ônibus, depois um carro de aplicativo e finalmente chegou ao local, uma pequena estrada ladeada por árvores, com placas simples apontando para uma cafeteria recém-inaugurada. Café do Vale. Ela achou estranho. Verificou o endereço novamente. Era ali mesmo. Entrou, confusa. Não havia recepção, apenas uma jovem sorridente atrás do balcão. Júlia. Sim. Por favor, me siga. Ela foi levada para os fundos do café. Uma porta se abriu. Lá dentro, a luz do sol entrava pelas janelas, e uma pessoa estava esperando. David. Sem terno. Sem gravata. Ele usava jeans, as mangas arregaçadas, e aquele sorriso familiar que ela reconheceria em qualquer lugar. Júlia congelou. O que é isso? Um pedido de desculpas. Você armou tudo isso. Não sozinho. O café é real, e a oferta de emprego também. Mas a ideia era te ver de novo. Eu só não queria aparecer na sua porta como um fantasma. Ela cruzou os braços, e por que agora? Porque agora resolvi tudo o que precisava, e porque ainda te amo, mesmo que não saiba se você vai me perdoar. Júlia respirou fundo. Você me deixou, sem dizer se voltaria, sem me avisar se estava bem. Isso não se conserta com um convite misterioso. Eu sei, mas talvez possa começar com um café. Ela riu, incrédula. Você nunca muda. Não quero, não se isso significar perder o que me trouxe até aqui. Silêncio. Eu investi aqui, ele continuou. Usei um nome diferente. Queria construir algo simples, longe do caos. Pensei que talvez você gostasse da ideia. Ela o estudou. Então você quer que eu trabalhe para você? Eu quero que você decida o que quer. Se você quiser ir embora agora, tudo bem. Mas se quiser tentar, podemos recomeçar. Não como CEO e a garota do beco, mas como Júlia e David, iguais. Ela olhou ao redor. O cheiro de café. A luz suave. Seu coração acelerado. E se eu disser sim, te entrego um avental. E se eu disser não, você ganha um café de cortesia e sai com sua dignidade intacta. Júlia caminhou lentamente em direção a ele. Parou a poucos centímetros de distância. Você tem açúcar? Temos sim. Até leite vegetal. Então?
Qual é o especial de hoje, chefe? David sorriu. A especialidade da casa. Novos começos. Ela pegou o avental que ele ofereceu. Colocou lentamente. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Enquanto preparavam o primeiro café do dia juntos, uma mulher do outro lado do mundo lia um e-mail com interesse. Alvo identificado. O CEO não está mais ativo no conselho da empresa. Influência mínima no mercado, mas emocionalmente vulnerável. Ela digitou apenas 2 palavras em resposta. Continua observando. O jogo não havia terminado. Mas Julia e David estavam finalmente prontos para jogar juntos. A placa do Café do Val começava a ganhar fama na região. Os moradores adoravam o ambiente acolhedor, o café artesanal e, acima de tudo, o casal simpático que parecia ter saído direto de uma comédia romântica. Julia se sentia bem ali. Pela primeira vez em muito tempo, ela trabalhava sem peso. Sem medo. Sem o cansaço de correr constantemente. E David? Bem, David também parecia mais leve. Longe dos escritórios envidraçados da Arvin, dos jornais e dos contratos sufocantes. Mas essa paz não duraria. Uma semana após o reencontro, a calma começou a rachar. Começou com um telefonema. Julia. Aqui é Sandra da Solversis. Você tem um momento? Claro. Tudo bem. É sobre o caso Arvin. Você ainda está na lista de testemunhas convocadas. O quê? A defesa de Vítor entrou com uma nova estratégia. Eles estão tentando acusar David de fraude corporativa e falsidade ideológica. Você foi listada como uma figura-chave da época em que ele estava escondido. Júlia levou a mão à testa, mas ele estava se protegendo. Eu sei o que ele fez. Eu ajudei. Sim, mas a equipe de defesa dele ainda não respondeu oficialmente, e a promotoria quer determinar se você foi usada, manipulada ou cúmplice. Júlia engoliu em seco. E quando isso vai acontecer? Audiência preliminar. Na próxima semana. Naquela noite, enquanto ela e David fechavam o caixa do café, ela decidiu falar. Você sabia que Vítor ainda estava tentando te derrubar? David não pareceu surpreso. Imaginei que ele tentaria algo. Ele está te acusando de fraude, e me chamaram como testemunha. David largou as moedas no balcão. Júlia, eu nunca quis te arrastar para isso. Eu sei, mas agora estou nisso, e quero saber. Você vai lutar ou fugir de novo? Ele olhou para ela. Havia algo diferente em seus olhos. Não medo. Não dúvida. Mas algo que misturava exaustão com determinação. Vou enfrentar. Então comece dizendo a verdade. Qual parte? Toda ela. David sentou-se, respirou fundo e começou. Quando voltei da exposição de Vítor, pensei que ficar longe era o suficiente. Mas assim que a imprensa descobriu que eu estava vivo, tudo se reacendeu. Investidores me pressionaram. O conselho me convocou. Tentei recusar. Mas percebi que a Arvin ainda era minha responsabilidade. Então você voltou. Como interino. Mas não contei a ninguém. Queria acertar os contratos pendentes, entregar a empresa a mãos confiáveis e partir para sempre. E você não me contou. Porque eu sabia que você pensaria que eu estava fazendo tudo de novo. Desaparecendo. Controlando tudo. Júlia o observava em silêncio. E você ainda acha que pode viver entre 2 mundos? Eu só quero que um deles seja com você. A audiência veio rapidamente. O tribunal estava lotado, mesmo sendo apenas uma sessão preliminar. Júlia sentou-se na fileira reservada às testemunhas, as mãos entrelaçadas no colo. David entrou com seu advogado ao lado. Ele usava um terno escuro, o cabelo bem penteado, mas seu olhar ainda era o mesmo. Do outro lado, Vítor parecia mais magro, mas não menos venenoso. O juiz abriu a sessão. A promotoria apresentou seus argumentos. David usara um nome falso, circulara disfarçado, participara de eventos privados, e agora precisava explicar se tudo isso fazia parte de um esquema sujo ou de um ato de sobrevivência. Então Júlia foi chamada. Ela caminhou até o banco das testemunhas com passos firmes. O juiz olhou para ela. Senhorita Júlia, o que pode nos dizer sobre o tempo em que o Sr. David esteve ausente da vista do público? Ela respirou fundo. Que ele estava tentando salvar a própria vida e, mais tarde, a empresa que construiu. Você sabia que ele estava usando uma identidade falsa? Descobri depois. Mas entendi o porquê. Ele foi traído,
cansado, desacreditado, e mesmo assim escolheu consertar as coisas, não desaparecer, não buscar vingança. O advogado de Vítor se levantou. E em algum momento, ele a coagiu. Manipulou suas decisões. Convenceu-a a ajudá-lo em atos ilegais. Não. Tudo o que fiz foi porque acreditei nele. Você ainda acredita nele hoje? Júlia olhou para David. Ele a observava como se aquela resposta fosse mais importante que o verdito. Sim, acredito. Ao final da audiência, o juiz ainda não havia decidido. Mas o tom era claro. David agira fora das formalidades, mas não fora da justiça. As evidências mostravam a intenção de proteger, não de enganar. Fora do tribunal, jornalistas cercaram Júlia. Você está com ele agora. Ele é realmente o homem que desapareceu. Como é estar com alguém com duas identidades? Ela respirou fundo, sorriu e respondeu. Ele tem dois nomes, mas apenas um coração. E é isso que importa. A alguns metros de distância, David a ouviu. E naquele momento, ele soube que ainda havia esperança para tudo. A manhã do julgamento estava cinzenta. Não chovia, mas o céu parecia segurar as lágrimas, como se hesitasse antes de uma despedida. David estava pronto, ou pelo menos tentava parecer. Ele usava o mesmo terno que vestira quando assumiu a Arvin pela primeira vez. Aquele que sempre pareceu um escudo. Hoje, porém, pesava como uma armadura velha. Júlia não estava com ele. Desde a audiência preliminar, eles haviam conversado pouco. E na noite anterior, ela apenas dissera, se precisar de mim, sabe onde me encontrar. Mas agora, ela não estava no banco das testemunhas. Não estava na sala de espera. E não havia atendido às duas ligações que ele fizera antes de sair de casa. Mesmo assim, David entrou no tribunal de cabeça erguida. Do outro lado da sala, Vítor parecia confiante. Ele tinha uma nova equipe de advogados contratada de última hora. Ele sorriu levemente, como alguém que ainda acreditava ter uma última carta na manga. O juiz iniciou a sessão pontualmente. As primeiras horas foram técnicas. Debates sobre termos legais, responsabilidades contratuais e a tênue linha entre cautela e omissão. David ouvia em silêncio. Não argumentava. Não gesticulava. Apenas esperava. Quando foi chamado, caminhou até o centro da sala, parou em frente ao microfone e falou calmamente. Durante o tempo em que estive ausente, minha prioridade foi proteger o que restava da minha empresa, disse ele. E sim, usei um nome falso, entrei em eventos disfarçado, agi fora do protocolo. Mas cada passo que dei foi para evitar um crime maior. O juiz o observou atentamente. Você reconhece que violou regulamentos corporativos e legais? Reconheço. Mas peço-a. O tribunal que considera o contexto, o risco real e as evidências que não apenas esclarecem minha intenção, mas também expõem a gravidade do que estava acontecendo nos bastidores. A promotoria não se opôs. A defesa de Vítor tentou desviar o foco, mas as gravações de áudio, vídeos e documentos apresentados durante a fase de julgamento eram inegáveis. Após um breve recesso, o juiz retornou para proferir o veredito. O tribunal reconhece que o Sr. David Alencar agiu fora dos parâmetros legais em certos momentos, mas suas ações foram motivadas pela necessidade de proteger tanto a si mesmo quanto sua empresa. Considerando as evidências apresentadas, este tribunal o declara inocente de fraude e manipulação intencional de identidade. O tribunal murmurou. Pela primeira vez, Vítor perdeu o sorriso. O juiz continuou. No entanto, recomenda-se que o Sr. Alencar permaneça afastado das funções executivas na Arvin por tempo indeterminado para garantir a reconstrução institucional da empresa em bases neutras. David assentiu. Isso não era uma perda. De certa forma, era liberdade. Ao sair do tribunal, repórteres o cercaram. Mas David não falou. Ele procurava apenas um rosto. Júlia. Mas ela não estava lá. 2 dias se passaram. David não conseguia se concentrar em nada. O café permaneceu fechado. Todas as manhãs, ele voltava para lá, como se isso, de alguma forma, a fizesse aparecer. Na terceira manhã, encontrou o balcão limpo, as plantas regadas e uma coisa diferente, uma carta colocada sobre a máquina de café. Ele reconheceu a caligrafia instantaneamente. David, antes de mais nada, parabéns. Você fez o que muitos teriam desistido. Mas eu precisava de um tempo. Porque assistir você naquele tribunal foi difícil. Ver o peso que você ainda carrega. Ver o mundo te puxando de volta, mesmo quando tudo o que você quer é respirar. Eu te amo. Mas eu também me amo.
E agora, preciso lembrar quem eu sou sem você por perto. Porque por muito tempo, minha vida foi sobre sobreviver. E agora que aprendi a viver, quero fazer isso por mim. Isto não é um adeus. Mas é uma pausa. Às vezes, um reencontro só é bonito por causa do espaço entre eles. Com amor, Júlia. David ficou parado por muito tempo. Então ele se serviu de uma xícara de café, sentou-se perto da janela e olhou para o pequeno jardim que haviam começado juntos. Ele não chorou. Mas deixou o silêncio preencher cada canto do que ela havia deixado para trás. Meses se passaram. David nunca mais voltou para Arvin. Em vez disso, investiu em pequenos negócios. Cafeterias. Projetos sociais focados em educação. Ele escolheu uma vida mais tranquila e simples. Mas nunca solitária. Júlia também mudou. Abriu uma pequena livraria em um bairro tranquilo, criando um espaço aconchegante para leitura comunitária. Ela trabalhava menos. Sorria mais. Ela estava inteira. Eles não se viam há todo esse tempo. Mas pensavam um no outro com frequência. Então, numa manhã de primavera, uma carta chegou à loja de Júlia. Estava assinada apenas com uma única letra, D. E dizia: encontrei uma cidade onde as árvores florescem o ano todo, onde o café nunca esfria e onde há uma cadeira vazia ao meu lado. Se algum dia você quiser voltar, estarei aqui. Júlia leu a carta com um sorriso suave nos lábios. E pela primeira vez em muito tempo, não sentiu pressa. Ela sabia que o reencontro aconteceria. Mas somente quando ambos estivessem prontos para ficar. O dia começou com uma brisa quente varrendo as calçadas da pequena cidade onde David havia se estabelecido. Não havia sinal de chuva, mas o céu estava cheio de nuvens claras, velando suavemente o sol. Era o tipo de manhã que pedia momentos de silêncio, café fresco e lembranças. O café que ele construíra com tanto carinho era agora conhecido como um lugar de paz. Café Destino. Não era apenas um nome. Era o sentimento que todos tinham quando entravam pela porta. Mas naquele dia, David acordou inquieto. Ele não sabia porquê. Apenas sentia. Como se algo estivesse para acontecer. Ele arrumou as mesas, verificou os grãos de café, limpou a máquina de expresso. Então, acendeu as luzes do pátio externo e colocou uma flor fresca no vaso da janela. E esperou. Júlia chegou ao final da estrada com o coração acelerado. A cidade era menor do que ela lembrava. Ou talvez fosse apenas a primeira vez que a via com olhos calmos. O lugar cheirava a história e soava a tranquilidade. As ruas eram estreitas. As casas, baixas. Suas janelas, abertas. Como se a vida respirasse diferente ali. Ela carregava pouca bagagem. Uma mochila, um caderno e uma carta no bolso. A carta que David enviara meses atrás. Ela não havia respondido. Mas aguardara. Lera e relera várias vezes. E naquela manhã, decidiu que era hora de ir. Não por saudade, mas por certeza. A placa de madeira com letras desenhadas à mão a fez sorrir. Café Destino. Era um convite. Ela empurrou a porta lentamente. O sininho tocou. David apareceu atrás do balcão. Seus olhos se encontraram. E por alguns segundos, nenhum dos dois falou. Apenas se olharam. Como se confirmassem que o tempo, por mais cruel que fosse, não apagara o que realmente importava. Então, ele finalmente disse: você veio. Demorei muito. Não, na hora certa. Ela caminhou até o balcão. Você realmente conseguiu. Uma cafeteria no meio do nada. Às vezes, não precisamos de muito. Apenas um lugar para chamar de lar. E você o encontrou. Ainda não. Mas estou perto. Ele gesticulou para a cadeira do outro lado do balcão. Ela se sentou. O que tem de bom hoje? O café da casa ainda é forte. E a vizinha faz pão de queijo fresco. Pão de queijo. Ela sorriu. Você realmente sabe como me conquistar. Aprendi com a melhor professora, o silêncio. Ela baixou o olhar por um momento. Pensei que você não me escreveria. Eu também pensei. Mas você escreveu. Porque escrever era a única maneira de não te esquecer sem parecer desesperado. Júlia riu. Você nunca foi desesperado. Só por dentro. Eles se sentaram na varanda, cada um com uma xícara de café. O jardim estava florido. As folhas dançavam na brisa. Não havia pressa. Nenhuma expectativa. Apenas a pausa perfeita entre o fim de uma história e o começo de outra.
A livraria que você abriu é linda. Ele disse, vi algumas fotos. Parece que é mais do que apenas uma loja. É um lugar onde as pessoas se sentem em casa. Essa era a ideia. Um espaço onde as pessoas pudessem respirar livremente. E você conseguiu? Ainda estou tentando. Como sempre. Ela olhou para ele. Você mudou, David. Para melhor. Para a verdade. Ele assentiu. E você? Parei de correr. Parei de me esconder. Mas tive que me afastar para entender quem eu era sem você. E você entendeu? Sim. Mas agora também sei quem sou com você por perto. David pousou a xícara. Não sei se ainda tenho o direito de pedir alguma coisa. Mas você vai pedir. Se eu te pedisse para ficar, só por alguns dias, você consideraria? Ela não respondeu imediatamente. Então sorriu. Eu trouxe roupa suficiente para uma semana. Posso te dar um avental. Já me sinto em casa. Nos dias que se seguiram, Julia ajudou no caixa, nas mesas e com os clientes. Ela reorganizou os livros na pequena prateleira do café e criou uma seção chamada Ler com Café, uma seleção de livros leves e inspiradores. David observava tudo com admiração silenciosa. Não era como antes. Eles não precisavam mais se provar. Ou salvar um ao outro. Apenas caminhar lado a lado. Um dos clientes habituais, um senhor mais velho com barba branca e um boné gasto, comentou, vocês dois têm algo especial. Como peças do mesmo quebra-cabeça. Julia sorriu. Talvez sejamos. David permaneceu quieto. Mas naquela noite, enquanto fechavam o caixa, ele disse, estive pensando em algo. O quê? Como às vezes a vida nos leva em círculos. Apenas para nos trazer de volta onde sempre deveríamos estar. Como um café chamado destino. Exatamente. Julia olhou nos olhos dele, você ainda tem medo. De quê? De se perder de novo. Não. Porque agora sei que se eu me perder, você vai me encontrar de novo. Ela estendeu a mão por cima do balcão e pegou a dele de sempre. Numa tarde tranquila, com a luz do sol entrando pelas janelas do café, David parou segurando uma pequena caixa. Julia, ocupada escrevendo em um caderno, olhou para cima. O que é? Feche os olhos. David, apenas confia em mim. Ela fechou os olhos. Ele se aproximou. E quando ela os abriu, viu um pequeno anel de prata com uma pedra simples. Isto é. Um convite. Não para um casamento ainda, mas para construirmos algo juntos. Um dia de cada vez. Julia ficou em silêncio por um momento. Então ela pegou o anel e o deslizou em seu dedo. É leve, como deveria ser. Ela sorriu. Então, qual é o especial de hoje, noivo? David riu. O mesmo de sempre. Novos começos. E naquele lugar, perdido no mapa mas encontrado pelo coração, eles começaram um novo capítulo. Não com grandes promessas, mas com honestidade. E café quente. Naquele ano, o inverno chegou suavemente. Não era o tipo de frio que feria, mas apenas o suficiente para fazer as pessoas usarem casacos grossos e procurarem abrigo em ambientes fechados. Para os clientes do Café Destino, isso significava passar mais tempo lá, aninhados em poltronas perto das estantes, segurando suas xícaras com as duas mãos, como se o calor do café também pudesse aquecer suas almas. David e Julia estavam atrás do balcão, como em tantas manhãs anteriores. Mas algo parecia diferente. O café estava mais movimentado do que o normal. E a equipe, agora um time de 3 funcionários em tempo integral, movia-se com uma energia que parecia esconder algo. O que está acontecendo aqui hoje? Julia perguntou, observando a sutil agitação. Ah, nada de especial, respondeu Pedro, um dos baristas, tentando não sorrir. Pedro, você não sabe mentir. David saiu da cozinha, segurando um buquê de girassóis. Julia franziu a testa. Isso também não é nada especial. Você verá. Ele caminhou até a porta do café, que estava aberta por causa do clima ameno, e colocou o buquê em uma mesa na varanda. Então ele estendeu a mão para Julia. Venha comigo. David. Só por 5 minutos. Ela o seguiu sem resistir. Assim que pisou do lado de fora, viu algo que lhe tirou o fôlego por um momento. No jardim, agora decorado com delicadas faixas e luzes penduradas nos galhos, estavam seus amigos, vizinhos, funcionários e até mesmo clientes fiéis do café. Todos sorrindo, esperando. O que é isso? David olhou para ela, seus olhos brilhando.
É o nosso dia. Nosso quê? Ali mesmo, na grama ainda úmida da manhã, ele se ajoelhou. Júlia, você foi a coisa mais inesperada e perfeita que já me aconteceu. Você apareceu quando eu não era nada além de ruínas e teve a coragem de me reconstruir com paciência. Eu não quero mais viver sem você. Não consigo nem imaginar dias em que você não esteja ao meu lado, discutindo comigo porque esqueci de colocar açúcar no seu café. Ela riu, lágrimas brotando em seus olhos. Então eu te pergunto, com tudo o que tenho e tudo o que sou, você quer se casar comigo? Ela cobriu a boca com a mão. Você está falando sério? Mais do que qualquer coisa que já fiz na minha vida. E quando é o casamento? Agora mesmo. Júlia ficou sem palavras. David se levantou e pegou as mãos dela. Sei que isso é inesperado, mas tudo está pronto. Simples. Assim como nós. Só falta uma coisa. O quê? Sua resposta. Ela olhou ao redor. As luzes, os rostos familiares, o jardim que eles haviam cultivado juntos. Então, ela olhou de volta para ele. Sim. Os convidados aplaudiram. Pedro começou a tocar uma melodia suave em seu violão. Ana, a vizinha, trouxe um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. O favorito deles, como ela sempre dizia. A cerimônia foi rápida. Um juiz de paz local oficializou com uma encantadora leveza. David e Júlia trocaram votos, olhando nos olhos um do outro como se nada mais no mundo existisse. Prometo-te lembrar quem você é mesmo quando você esquecer, ela disse. E eu prometo-te proteger mesmo que o mundo desabe novamente, ele respondeu. O beijo veio logo depois. Sem pressa. Como se cada capítulo de sua história, cheio de dor e beleza, tivesse finalmente encontrado seu final perfeito. Naquela tarde, o café estava aberto a todos. As mesas foram empurradas para o lado, transformando o espaço em uma pista de dança improvisada. As crianças corriam com guardanapos amarrados como capas, enquanto os adultos brindavam com xícaras de café com chantilly e chocolate. Júlia observava tudo com os olhos marejados, sentada perto da janela. David sentou-se ao lado dela, segurando uma xícara na mão. No que você está pensando? Ele perguntou. Que por muito tempo pensei que só havia duas escolhas, sobreviver ou desistir. E agora estou aqui, vivendo. Você sempre soube viver. Você só precisava de espaço. Ela encostou a cabeça no ombro dele, e você? Está feliz? Mais do que mereço. Você merece, David. Porque você escolheu mudar. Você escolheu amar. E mais do que tudo, você escolheu ficar. No final do dia, quando todos tinham ido para casa, Júlia e David sentaram-se novamente ao balcão. O café estava silencioso, iluminado apenas pelo brilho suave de uma luminária no canto. Sabe no que eu estava pensando? Ela disse, mexendo a colher em sua xícara. O quê? Talvez seja a hora de mudar o nome do café. Mudar. Não completamente. Apenas um pequeno ajuste. Ela se levantou, pegou uma folha de papel e escreveu com uma caneta azul. Café e coração. O que você acha? David sorriu. É exatamente o que somos. Ela colocou o papel no balcão e disse, amanhã mudamos a placa. Amanhã é um ótimo dia para recomeçar. Algumas semanas depois, o café tinha seu novo nome. Café e Coração tornou-se uma pequena atração turística, atraindo visitantes que queriam ver o lugar onde o CEO desaparecido recomeçou sua vida com uma mulher comum que tinha o coração de um gigante. Mas por dentro, eles não eram uma lenda. Eram apenas vida. David fazia o café. Júlia administrava os livros. E eles se amavam sem esforço, como duas pessoas que entendiam que o verdadeiro luxo da vida é ter alguém para compartilhar o silêncio. O que você achou da história de Júlia e David? Deixe sua opinião nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria esta história? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias e não se esqueça de conferir mais histórias emocionantes clicando na tela final. E como sempre, obrigado por assistir.